Por falar em Itaquera, mostra aí o sorriso aí. O Michel Bastos ontem, filho do Michel, ficou louco lá, quebrou a casa inteira. Vou te falar, mano, o primeiro tempo foi muito ruim no Corinthians, hein? Então... O primeiro tempo tava difícil. O Romero não faz aquele gol no finalzinho. Caramba, Mas, ó, Benja, pra mim a culpa aí do primeiro tempo ter sido ruim foi do Emiliano, que ontem tava à beira do gramado, porque ele começou o jogo com 3 volantes contra o Atlético Goianiense. Né? Não precisava. Uma coisa é, vamos falar assim, mas o Real Madrid jogar com 3 volantes era ofensivo. Tá bom, mas tinha Kroos, tinha Modric, tinha Xabi Alonso. O Corinthians ontem, ele tava com o Charles, com o Martínez e com o Bidon. Então, nesse ponto, Benja, pra mim faltou o Coronado. Principalmente depois daquela partida que ele fez contra o Fortaleza. Foi o melhor em campo contra o Fortaleza, jogando fora de casa. Foi o cara que supriu a ausência do Garro. Que o Garro entrou no final do segundo tempo ali, meio que só para dar uma condicionada ali e dar uma soltada na musculatura. Mas quem conduziu a vitória do Corinthians no jogo contra o Fortaleza foi o Coronado. Então, para mim, faltou sim ontem um pouco mais de ambição por parte do Emiliano Dias, que colocou 3 volantes para jogar contra o lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu ia falar, faltou ambição. Jogou contra um Barcelona. Não, era o lanterna, tinha que colocar time pra cima. O Campeonato Brasileiro quer jogar contra quem? Era pra jogar, ontem era pra jogar Garro e Coronado juntos. Tanto que quando o Coronado entrou no segundo tempo, o time do Corinthians deu show. Fez o que tinha que fazer. Hoje, se não ganha ontem, aí larga, né? Fez o que tinha que fazer, fez bem. Acho que no segundo tempo, primeiro tempo, foi muito ruim. O gol do Romero tirou um peso das costas do Corinthians ontem, porque se vai pro intervalo com 0-0, aí é que... Mas tem umas coisas que a gente tem que falar, cara, porque quando a zica sai, e a zica do Corinthians acho que tá saindo. Esse gol do Romero, aí você vê como a sorte muda. A bola bate nas costas do goleiro e entra. Quando vira, às vezes a energia mudou. Olha essa jogada do Yuri Alberto. E o Romero tinha perdido o gol feito. Uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. Nesse momento do Corinthians hoje, Romero e mais... Não. E o resto? Não? Eu ainda acho que o ataque, quando todo mundo tiver 100% fisicamente, eu tô falando do Memphis, tem que ser Thales Magno e Memphis. São 2 caras hoje mais qualificados do que o Romero e o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, Benjamin, se o Corinthians for jogar com 3 atacantes, ele pode ser o centroavante. Ele pode ser o centroavante. Pode brigar com o Romero pela titularidade, enfim. Mas hoje, se estiver jogando com 2 atacantes, pra mim o Thales Magno é o melhor lado de campo que o Corinthians tem e o Memphis foi contratado. O Memphis ele não foi contratado. Esse aí pode jogar ainda, talvez, aberto pela direita, do jeito que ele estava jogando ontem. Talvez se o Corinthians for jogar com 3-5-2, ele jogar aberto ali como se fosse um ala. Enfim, o Carille ele tem a possibilidade de jogar no ataque e pelo lado do campo. Pelo que eu vi ontem... Mas você acha que o Memphis foi contratado para ser reserva do ele vai demorar pra aguentar 90. Vamos lá, vocês gostam disso. Como o Romero tem essa... O ano passado ele já salvou vocês já. O Romero deu um desabafo aí. Acho que foi pro Mano. Deixa eu ver. Coloca aí, Edinho, o que o Romero falou. Eu acho que o Romero falou, Mano, é para você. Para você. Deixa eu ver. Mano, era para você esse que eu vou falar agora. Deixa eu ver. Já acostumei, já faz 7 anos. Até falei aí na entrevista, né, que ninguém escala o Romero no time dele. Até vocês também, com certeza. Você escalou? Aí sim, obrigado. No Cartola hoje. Tem que ser o resto da temporada. Não, mas estou acostumado a isso, de ninguém confiar. Minha trajetória aqui dentro do clube foi quase sempre ninguém confiando. E eu estou aqui ainda. Estou aqui ajudando o time. Tenho muitos gols importantes, graças a Deus. Mas sempre querendo que o Corinthians vença, que o Corinthians saia da situação. Independentemente de quem jogue, como falei, Memphis, Yuri, Garro, Romero, qualquer um. O mais importante aqui é o Corinthians, né? Isso aí também sempre levei na minha trajetória, né? Nunca reclamei de ficar no banco, nunca reclamei de jogar titular, de entrar 5 minutos, jogar 90 minutos. Minha trajetória aqui no Corinthians sempre foi assim e vai continuar. Bom, obrigado até pelo site aí do meu timão, pelas imagens. Maurício Noriega, Michel e Mano. A mesma pergunta para cada um de vocês na ordem. Romero é um injustiçado no Corinthians? Você acha que o Romero... O que ele falou é o seguinte, eu nunca estou no Corinthians ideal de ninguém. Da outra vez também, todo mundo critica. O Romero hoje é o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. O Romero faz gols decisivos, o Romero não pipoca, o Romero não dá problema, o Romero não enche o saco, né? E ele fala, eu nunca estou no Corinthians ideal de ninguém, já me acostumei. Ele é um injustiçado no Corinthians ou não? Não, para mim não. A história dele no Corinthians é uma história de irregularidade. Ele tem bons e maus momentos. E agora, ele é um jogador que tem experiência hoje, ele consegue entregar em momentos decisivos.
ele tem o respeito da torcida. Não sei se ele falou isso para a torcida, falou para alguém e tal. Mas a partir do momento em que ele fala que, independentemente de quem jogar, eu vou estar colaborando, ele é contraditório quando ele fala que ele se considera um injustiçado. Eu não acho que ele seja um titular absoluto do Corinthians. Nesse Corinthians ideal de hoje, ele não se encontra titular com titular? Absoluto? Não, a hora que o Memphis estiver em forma. Por exemplo, o Yuri Alberto ontem jogou muito mais do que ele. Porque o Romero fez 2 gols. Mas, pô, o Yuri Alberto foi o melhor. O Yuri Alberto foi o melhor jogador do Corinthians ontem. A torcida pode. E o Yuri Alberto, pra mim, é mais injustiçado do que o Romero. Muito mais injustiçado do que o Romero. Eu acho, na minha opinião. Porque os caras cobram do Yuri Alberto uma coisa que ele não pode entregar. O Yuri Alberto não é um centroavante, goleador, artilheiro. Ele é um segundo atacante. E nessa função ele joga os melhores jogos dele. Para você, o Yuri Alberto, ele é injustiçado? Eu acho que ele é injustiçado. As críticas são exageradas? São exageradas. Pro Yuri Alberto são exageradas. Michel, o Romero... Ele é um injustiçado no Corinthians? Cara, eu acho que não, mas assim, eu tô com o Mano, ele é meio contraditório, porque o final da entrevista dele, ele meio que tanto faz como tanto fez, se joga, se não joga. Eu acho que para um jogador de futebol, no fundo, a gente sabe que ele vai querer sempre jogar. Vai querer sempre jogar. Às vezes esse papinho de que se jogar 5 minutos, não, quer jogar sempre, isso aí esquece. Só que eu acho que, eu discordo um pouquinho, só que eu acho que o Yuri Alberto, no momento, na posição que ele joga, ele não está sendo tão eficaz quanto o Romero. E na situação do Corinthians hoje, o Corinthians precisa de um jogador que dê a vitória, que faça os gols. Então assim, se no momento tiver que deixar o Yuri Alberto e colocar o Romero, que está decidindo, que está resolvendo, coloca o Romero. Ponto final. Essa é a minha opinião. Então eu não acho que o Yuri Alberto é injustiçado, até porque fez por onde a gente vinha aqui criticar, o torcedor cobrar. Então assim, eu já não acho, eu acho que ele deveria fazer o que o torcedor quer hoje. Jogou muito bem? Jogou bem. Gol, amigão. Mas contra o Fortaleza ele fez, pô. Foi o segundo gol. Mas ele tá no Corinthians, veio contratado pro Corinthians pra mais. Quem é o artilheiro do Corinthians na temporada? Mas isso é o Yuri. Não, mas tudo bem, mas essa é a função dele. Não, porque eu acho que às vezes só que ele teve oportunidade, mas vamos lá, Nori, a gente vê alguns jogos, você precisa de 5, 6 chances para fazer um ou nenhum. Não, mas é aquele que eu falei, Michel, ele não é um super centroavante, ele não é um cara que você vai colocar o Yuri Alberto ali que nem o Pedro do Flamengo. Mas já foi taxado como, ele é um jogador foi até convocado para a seleção brasileira. Então você tem que ter essa cobrança. Você está jogando pelo Corinthians. Cobrança tem que ter. Agora, eu acho que no caso dele. Centroavante, camisa. Tem aquelas gozações que passaram. Quem é melhor, ele ou o Caleri? Caleri 1000 vezes. Mas ele tem mais gols que o Caleri, não é? Mas Caleri 1000 vezes. 1000 vezes? 1000 vezes. A Elô não concorda. 1000 vezes. Mano, quem é melhor, o Caleri ou o Yuri Alberto? Primeiro. Caleri e Yuri Alberto, Caleri. Segundo, o Romero é um injustiçado? Então, Benja, vamos lá, por partes. A primeira resposta, já respondendo de forma objetiva, é não. É não porque o Romero, ele tá longe de ser um Luizão, ele tá longe de ser um Emerson Sheik, ele tá longe de ser um Paulo Guerreiro, ele tá longe de ser um Ronaldo Fenômeno. Mas o Romero, Benjamin, ele tem algo, eu vou falar algo agora, Michel, que eu não sei se eu concordo comigo, mas eu sou obrigado a falar. Eu sou obrigado a falar, Nori. O Romero, ele tem algo, Nori. E, cara, vou te falar, não tô falando de qualidade técnica, eu tô falando de imã. Mas eu concordo com você. O Romero me lembra muito o Romário nesse lance da bola procurar o cara. Eu não tô falando de qualidade técnica. O que você falou? Não tô falando de qualidade técnica. O negócio é o seguinte... Você botou na mesma frase? É o que eu falei agora. Mas não, só pra ver, você tá zoando ou você tá falando sério? Ele já sabia que ia falar. Mas é zoeiro ou é sério? Você não prestou atenção. Ele mesmo, ele falou. Ele tava indo tão bem. É sério? Você não prestou atenção no que eu Ele falei. tava indo tão bem, velho. Você não prestou atenção no que eu falei. Ai, meu Deus. Então o negócio é o seguinte. Deixa eu terminar. O negócio é o seguinte, vem aqui comigo. Vai queimar meu filme. Peraí. Vem cá, o narigudo. Chega aí. Volta Não, aqui, você tá indo bem, calma. Ó, o negócio é o seguinte, volto a falar aqui, o narigudo foi lá conversar. Eu não sei se concorda comigo, Nori, mas a bola procura o Romero. A bola procura o Romero. Aí. Podem falar o que bem entender. O pai do Michel jogou bola. Sim. Ele concorda comigo. Eu acho que o Mano se perdeu um pouco.
Mas aí que tá, eu falei, eu não sei se concorda comigo, mas Nori, eu não tô falando de qualidade técnica. Ele sabe se colocar. Mas ele o Romero, ele tá sempre bem colocado. Ele sabe se colocar. A bola procura ele. O ano passado contra o Grêmio, quem foi que salvou o Corinthians naquele jogo lá em Porto Alegre? Você tá com febre? Ó, o negócio é o seguinte. Não, ele tava indo bem, pô. Ó, contra o Vasco, em São Januário, quem foi que salvou o Corinthians também naquele jogo, que era de suma importância? Mas Então, quando ele voltou, nessa volta dele pro Corinthians, a torcida do Corinthians não podia ver ele nem pintado. Concordo cara. contigo, Você entende? concordo Por isso que contigo, eu falo que Nori. ele não pode se considerar injustiçado. Ele vive A de altos e torcida- baixos. A torcida do Corinthians se comporta com o Romero de acordo com o que o Romero entrega. Sim, É isso. mas assim, o seu começo, eu concordo com você. Não, você concorda, você tem depois- Sabe por personalidade. quê? Porque tem de esse concordar negócio. com tudo. Cara, e realmente o Romero tem esse. No momento que por exemplo, o próprio Corinthians precisa. Ele é decisivo. Ele é decisivo. Sim, a bola Por isso que eu cara. fiz a pergunta pra vocês dois. Mas, ó, a Nesse diferença- momento do Corinthians, faltando o quê? 11 ou 12 rodadas? Faltam O Romero, 11 rodadas. Quantos O jogos em Romero, casa? ele Cinco? vai ser essencial? Eu acho que vai. Eu acho que nesse. Ó, já foi. Não, e tinha Ontem sido já contra foi. o Flamengo também. Ontem já contra foi. o Flamengo também. Ó, E o contra o gol Juventude dele também. de cabeça, ontem no final do primeiro tempo. Foi de Salvador. Amigão, Salvador. É que quando a gente. Mas, ô Michel, quando a gente compara aqui e fala do Romário, o pessoal já a primeira coisa que fala, tá falando de qualidade. Eu pontuei, Irmão, mas daí- colocando isso aqui de maneira muito clara. Quando eu falo, eu não sei se eu concordo comigo mesmo, e não tô falando de qualidade técnica. Eu tô falando a respeito de ser você não decisivo. sabe se você concorda com Aí ele ainda não sabe, ele tá Tá pensando. indo bem. Você tá Mas numa aí que briga tá. entre você e você mesmo. É, porque eu Olha lá converso que os comigo. caras colocaram pro Brasil todo ver lá, ó lá. O Romero me lembra o Romário na área. Ó, essa tela vai... Não, tira eu. Tira eu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deixa o mano, ó, deixa 30 segundos. Que é cara pras fazer pessoas... corte, o cara fazer Olha, corte. isso aí vai virar meme. Ô, Gauchinho, deixa lá no mano, 30 Pra dar uma moral segundos. pro cara, o cara tá triste. Pera aí, pô. deixa só o mano, pelo amor de Deus. Não, Porque na hora cara. que printarem Não tô tela, nem aí. morte... Porque a nossa diferença aqui é que eu Espera falo 30 segundos. e tenho personalidade. É por isso que hoje, Benjamin, eu tô em tudo quanto é lugar aí. É por isso que hoje, mas é verdade. Hoje em dia na mídia, Nori, tá um monte de cara achar com pão aí que não tem personalidade de falar isso. É verdade. Ó, tá cheio de cara que pensa a mesma coisa, mas não tem coragem de falar o que eu Michel falei. pensa a mesma coisa. Óbvio que sim. Quando ele fala eu concordo em partes, ele tem o mesmo pensamento que eu, ele só não tem a personalidade. Foca aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu vou nem falar. Ô, Gauchinho, responde com a câmera. Não. Se for sim, é assim. Se for não, é não. Tem a Você personalidade, concorda com o mano, Gauchinho. Põe no mano, não. Nossa, tomara que caia essa câmera aí. Vou jogar um sapato na tela aí. ó. Ô, mano, Nori, Michelito, tem o Augusto Melo. Os caras perguntaram do Gabigol pra ele. Aí ele falou, quem tem Romero não precisa de Gabigol. Vamos ouvir Hoje é. o Augusto Melo, presidente do Corinthians, falando sobre Gabigol. Gabigol é reserva do Carlinho hoje. Existe ainda o desejo de contratar o Gabigol no ano que vem? O contrato está acabando, a situação dele por aqui parece ter acabado. O Marcos Braz falou que é pouco provável ele ficar no Flamengo. Não, a gente está muito focado na semifinal, a gente não pensa nisso agora, a gente está com o elenco agora fechado. Não, assim, a gente imaginava o que a gente está conseguindo hoje e agora fica pela comissão. Cara, vocês acham que a necessidade, tem espaço pra Gabigol no Corinthians? Agora não tem hoje mais, não. né? Veio o Memphis, a ideia Hoje era não. trazer o cara da mídia e tal. Gabigol e Memphis é o mesmo tipo de contratação. O cara que vai fazer barulho, é o cara que faz gol, é o cara que tem nome, tem prestígio. Contratou o Memphis. Pô, fechou, não precisa mais ninguém. Trouxe o Carrijo ainda pro lado. O cara fez o que ele queria fazer, o Augusto Melo. Tá tentando salvar o pescoço dele e salvar o time. Acho que é aquilo que eu falei, vou repetir aqui. Se o Corinthians não cair e ganhar a Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Augusto Melo sai carregado do Parque São Jorge no final. Eu trazia, vocês estão com dinheiro, tem que trazer mesmo. Tá gastando? Mas de onde vem esse dinheiro todo? Então, É isso que não eu sei, mas pergunto. tem dinheiro. É Traz parcelado, né, Benja? Agora, com relação ao Gabigol, a gente precisa entender também, porque vira e mexe, pinta proposta da Inglaterra pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto só não saiu nessa janela, Benja, porque ele tinha se lesionado e talvez aí o fato dessa lesão ele não ter uma continuidade Não foi de isso, jogos. não. Então, mas Não foi ele se isso, lesionou não. num período crucial. Não foi não. Mas foi um período O crucial. Yuri Alberto não saiu
Porque, novamente, o Corinthians não quis. Não, mas não quis, pera lá. Não, mano. O Corinthians iria emprestar. Peraí. O Corinthians iria emprestá-lo, porém, ele queria uma cláusula no término do empréstimo de obrigação de compra. E o clube falou: eu não quero a obrigação, eu quero a prioridade. São coisas distintas. Não, eu tô te dando uma informação. O Corinthians não aceitou, não quis conversar. Mas é isso que eu tô falando, Benja. Então, o clube lá, ele queria uma prioridade de compra e o Corinthians só aceitaria negociá-lo por empréstimo se houvesse a obrigação. É isso que eu tô querendo falar. Não teve nem qualquer negociação. O Corinthians falou não. É isso, eu tô dando uma informação. O Southampton mandou interesse, o Corinthians falou não. A conversa nem continuou. Bom, mas enfim, se acontecer uma transação do Yuri Alberto no começo do ano que vem, Benja... Você gostaria do Gabigol no Corinthians? Eu gostaria, claro que gostaria. O Gabigol é um grande jogador, cara. A gente não pode usar esse recorte recente do Gabigol no Flamengo, que ele tá no banco, talvez aí esteja até descontente, esteja desgostoso, para falar a respeito de toda a carreira do Gabigol. Pega o Gabigol que passou pelo Santos, pega o Gabigol que fez história no Flamengo, vocês estão de brincadeira. O Gabigol interessado em jogar e bem, feliz, ele joga em qualquer time do Brasil. Você pega qualquer centroavante hoje do futebol brasileiro, o Gabigol é melhor que o centroavante que você disser. O Gabigol no auge hoje, Benja, é o melhor atacante do futebol brasileiro, você tá louco. Eu vou dizer um negócio pra vocês, olha, agora é sem zoeira. Eu torço pro Corinthians mesmo, quando eu vou pro estádio, quando eu não tô a trabalho, vou pra torcer, vou com meus filhos, não torço contra, torço a favor, entendeu? Não tenho qualquer tipo de recalque, só que eu não vou deixar nunca de também cobrar e falar as coisas, tá? Eu só espero, né, que no meio de toda essa euforia e todo esse êxtase que está acontecendo, e é muito legal para quem está na arquibancada, quem está vendo, porque o Corinthians teve um ano, uma desgraça de ano, e no mês de setembro é o único mês aí que o Corinthians teve 2, 3 momentos até agora muito bons, muito legais. Então o Corinthians pode dar um sprint nessa reta final aí que pode mudar o ano do Corinthians. O Corinthians pode terminar, por exemplo, em 16º no Brasileirão e não cair, e pode, por incrível que pareça, ser campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana.